Olá, amigos, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós então para passarmos a régua, encerrarmos o tema de princípios básicos do direito penal. Bom, nós estamos falando do princípio da insignificância ou criminalidade de bagatela. E nós estamos no item 5, que é o item da aplicabilidade. Estamos vendo situações concretas para ver se é cabível o princípio da insignificância ou não, para mostrar que não é apenas nos crimes patrimoniais, que não é apenas no crime de furto que nós podemos aplicar esse tipo de princípio. A gente entra agora nos crimes ambientais, né? Crimes contra o meio ambiente. Bom, senhores, os crimes contra o meio ambiente, eles estão numa lei especial, que é a Lei 9.605 de 98. Aqui estão os crimes ambientais. Por tudo que a gente já viu, por tudo que a gente já analisou, por tudo que a gente já estudou, será que nos crimes ambientais se admite o princípio da insignificância? Senhores, de quem é o meio ambiente? Meio ambiente é nosso, né? É nosso direito ter o quê? Um meio ambiente equilibrado. Os crimes contra o meio ambiente, fauna, flora, questão artística, urbanística, esses crimes desequilibram o meio ambiente. Logo atinge a todos. A gente tem aqui, né, um sujeito passivo indeterminado, que é a coletividade. E eu posso dizer, senhores, que a coletividade é insignificante? Não. Até porque é tão significante que nós temos que proteger para as gerações atuais e, inclusive, para as gerações futuras. Então, o que eu vou botar aqui? Eu vou botar aqui que não se aplica o princípio da insignificância nos crimes ambientais, nos crimes contra o meio ambiente. Mas cuidado. Isso é a regra geral. Se eu digo regra geral, é porque existe exceção. E a exceção, meus amigos, é para o STF. No artigo 34 da Lei 9.605 de 98. Em alguns casos desse tipo penal, pode-se aplicar o princípio da insignificância. Quais? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Eu vou pegar aqui a lei. Eu vou pegar aqui, Lei 9.605 de 98, e vou mostrar aos senhores. Lá no artigo 34. Por gentileza, venham comigo. Lá no artigo 34. Chegamos. Vejam só, meus caros. É um crime contra a fauna. Mostra ali que é a questão da pesca, né? Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente. Período pode ser, por exemplo, o mês de novembro, que é o período da piracema, né? Nesse período é proibida a pesca. Alguns lugares também estão interditados, logo nesse lugar é proibido pescar porque traz prejuízo ao meio ambiente. Só que o STF já analisou o caso de um parlamentar, de uma pessoa muito importante, que foi, amigos, processada por estar pescando num lugar proibido. E o STF aplicou o princípio da insignificância. Muita gente diz que é porque é um cara grande. Mas não é por isso, pessoal. É porque o STF analisou o caso concreto e entendeu que não seria interessante e contraproducente para o direito penal usar essas normas aqui. Por quê?
Porque esse sujeito foi pego numa canoinha, não foi num barco grande, não foi com redes, foi com caniço e anzol. Perceberam? Ou seja, ele não geraria nenhuma consequência. Preencheu a tipicidade formal? Claro que preencheu a tipicidade formal. Ninguém discute isso. Mas a tipicidade material não. Então entendam, amigos, de regra geral, desequilibra o meio ambiente, não há dúvida disso, certo? A insignificância não pode ser aplicada. Mas no caso concreto, como esse que o STF entendeu, aqui não há dúvida nenhuma de que o princípio da insignificância possa ser aplicado. Isso reforça aquela ideia de que o princípio da bagatela tem que ser analisado no caso concreto. Ok? Dando sequência. Apagando o que não nos interessa aqui. Crimes ambientais foi. Crimes contra a fé pública. Olha aí, crimes contra a fé pública. Bom, primeiro, o que é a fé pública? Começa por aí. O que é a fé pública? Fé pública, amigos, é a credibilidade, certo? Primeira coisa, eu já vou botar a resposta aqui, tá? Não se aplica. Mas eu preciso explicar a vocês por quê, até porque crimes contra a fé pública caem em prova. Fé pública é a credibilidade que a sociedade tem em nossos papéis. Isso é a fé pública. Quando, por exemplo, um tabelião dá fé pública, ele está mostrando para a sociedade que eles podem confiar naquele documento. É possível confiar naqueles papéis. Então, toda vez que ocorre um crime contra a fé pública, está atingindo a credibilidade social. Então é por isso, por exemplo, que crime contra a fé pública é o crime de moeda falsa. Falsificar moeda, é o crime de falsidade ideológica, falso atestado médico, certo? Falsa identidade, falsidade documental. Tudo isso são crimes contra a fé pública. Atinge a credibilidade. Logo, o que o STF já se posicionou? Não importa se tu falsifica uma nota de R$2, porque não é o valor, não é o patrimônio, é a crença social. No momento que notas começam a ser falsificadas, a crença nos nossos papéis começa a ser atingido e prejudicado. E isso não é insignificante. Então, se cair uma questão em prova falando sobre os crimes contra a fé pública, saibam que não se aplica, certo, o princípio da insignificância. Foi aqui também. Tráfico internacional de arma de fogo. Onde é que está isso? Bom, isso está, amigos, no artigo 18 da Lei 10.826 de 2003. Essa lei é muito conhecida de vocês, provavelmente. É o Estatuto do Desarmamento. Bom, no tráfico internacional, arma, acessório, munição, seja de uso permitido, seja de uso restrito, adentram no país ou saem do país sem autorização. E aí, será que admite o princípio da insignificância? Ficou muito fácil, né? Ficou fácil. Não se aplica. Não se aplica. O importante é entender por que não se aplica. Primeiro, amigos, porque se trata de um crime de perigo abstrato. Ou seja, não é um crime de dano,
Trazer arma ou mandar arma não lesa ninguém, mas coloca em risco, certo? Há um atentado à segurança pública. E esse atentado à segurança pública é extremamente relevante. Eu não posso, nesses casos, falar então em insignificância, certo? Cuidado quanto a isso. Na mesma linha, a gente tem o porte ilegal de munição. Vamos supor um projétil, uma arminha. Isso está, amigos, no artigo 14 da Lei 10.826 de 2003. Porte ilegal de munição. Se aplica? Não. Não se aplica o princípio da insignificância, porque mesmo motivo do tráfico internacional de arma de fogo. O crime é de perigo abstrato, certo? E atentado à segurança pública. Detalhe, não importa o calibre, não importa a natureza da arma, não importa qual é o acessório. Não se aplica, o crime vai ocorrer, certo? Não é possível aqui aplicar a bagatela. Então, esses dois a gente elimina. O que eu vou fazer agora para facilitar a nossa vida aqui? Eu vou começar a apagar tudo aqui e botar cada item que eu vou falar aqui para cima. Em primeiro lugar, é a rádio pirata. Bom, aqui nós estamos falando de crimes contra os sistemas de telecomunicações, né? Lei 9472 de 97. Como é que fica a questão da rádio pirata? Aquela rádio que muitas pessoas fazem, ou seja, botando uma antena, seja via computador, enfim. Aplica essa insignificância ou não? Resposta é: depende. Como é cruel, né? Quando nós falamos depende. Mas, infelizmente, senhores, eu sou obrigado a dizer para vocês que depende. Depende. Depende de quê? Depende de qual tribunal superior nós estamos falando. Se nós estamos falando do STF ou se nós estamos falando do STJ. Para o STF, Supremo Tribunal Federal, a resposta é sim. Se aplica. Se aplica o princípio da insignificância. Desde que, ou seja, é um sim condicionado. Se aplica insignificância se algumas condições forem observadas. Primeira, finalidade social. Finalidade social. Segunda, objeto lícito. Certo? Mas que não apresente capacidade de interferir nos demais meios de comunicação e no tráfego aéreo. Se tudo isso for preenchido, o princípio da insignificância pode se aplicar, até porque ninguém vai sair prejudicado com esse comportamento. Só que a visão do STJ é contrária. O STJ entende que não se aplica o princípio da insignificância quando se tratar de rádio pirata. Por quê? Porque, amigos, o crime de rádio pirata é crime formal. Também chamado crime de consumação antecipada ou de resultado cortado. Ou seja, só o fato de botar a rádio já é o crime. E o perigo é abstrato.
ou seja, presume-se que prejudicará os demais meios de comunicação, que prejudicará o tráfego aéreo. Então não há como aplicar insignificância. Para o STF, sim, preenchidos os requisitos, para o STJ, não. Ok? Tchau aqui para o Rádio Pirata. Atos infracionais. O que são atos infracionais? Atos infracionais, amigos, estão a denominação ela está na Lei 8.069 de 90, o famoso Estatuto da Criança e do Adolescente. O que são os atos infracionais? Nada mais são do que os crimes e as contravenções praticados por adolescentes, por exemplo. Certo? Um fato que está no Código Penal como crime, se praticado por menor de 18 anos, é um ato infracional. A pergunta é, para os atos infracionais, se aplica o princípio da insignificância? A resposta é, obviamente, sim. Certo? Sim. Por quê? Porque um furto praticado por um adulto e um ato infracional de furto praticado por um adolescente, de um clips, é a mesma coisa. Não muda nada. Então, o que vale para os adultos, por analogia, vale também para as crianças e os adolescentes. Então, falou em ato infracional, não tem o que discutir. Vai se aplicar também o princípio da insignificância. Penúltimo caso. Evasão de divisas. Evasão de divisas. Bom, Lei 7492 de 86. São os chamados crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Certo? Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. A evasão de divisas está no artigo 22, parágrafo único, primeira parte dessa lei. Nós chamamos, inclusive, isso de dólar cabo. Já caiu em prova questões dizendo que os valores, certo, que evadem as divisas, se forem inferiores a 10 mil reais, haveria o princípio da insignificância. Errado. Entendam que aqui não se aplica o princípio da insignificância. Não há aplicabilidade, certo? Até porque são crimes que merecem uma atuação muito especial, inclusive da Polícia Federal. E por fim, crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, Lei 11.340 de 2006. O objetivo aqui é punir com maior rigor, certo? O agressor em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. Aí o STJ deixou bem claro que não se aplica. E ele deixou bem claro de que maneira? Emitindo uma súmula. Súmula 589. Essa súmula esclarece para nós. Vamos olhar ela? Vamos lá.
Súmula 589 do STJ. Tá aqui. Vai no Google mesmo. Vai no Google mesmo. Aqui está, ó. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Tá aí. Então o próprio STJ deixou bem claro, bateu o martelo, não cabe, não rola. Certinho? Assim, meus amigos, a gente vence a aplicabilidade, que era o nosso item 5, né? A aplicabilidade. Agora, nós vamos ir para a parte final, algumas questões pontuais, apenas para parar algumas arestas. E pronto. Item número 6. A insignificância com as infrações de menor potencial ofensivo. O que vocês têm que saber, pessoal? Vocês têm que saber que esses dois aqui não são sinônimos. Não é a mesma coisa. Como assim, professor, não é a mesma coisa? Não entendi. Vou explicar. O artigo 98, inciso 1 da Constituição, ele diz que tem que ter uma lei ordinária, uma lei federal, conceituando infrações penais de menor potencial ofensivo. E aí surgiu a Lei 9.099 de 95, dizendo que infrações de menor potencial ofensivo são contravenções e crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos. Se vir uma questão em prova dizendo que infração de menor potencial ofensivo tem que se aplicar ao princípio da insignificância, está errado. Por quê? Porque se for assim, não precisava nem criar esse tipo de infração, né? Se mereceu criação, se mereceu tipificação, é porque um mínimo de relevância penal tem. Na insignificância não há esse mínimo de relevância penal. É possível a insignificância em infrações de menor potencial ofensivo? É, mas automaticamente não. Tem que se analisar o que, meus amigos? Tem que se analisar aquilo que a gente chama de caso concreto. Somente analisando o caso concreto é que nós vamos, então, perceber se incide a insignificância ou não. Mas só o fato de ser uma infração de menor potencial ofensivo, ou seja, uma contravenção ou um crime cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos, não é automaticamente uma insignificância. Ok? Cuidem isso porque pode cair em prova. Outra questão importante agora, que é o nosso número 7. O chamado furto privilegiado. O que tem que saber aqui? Vou botar a frase de novo. Não são sinônimos, certo? Por que eu digo isso? Venham comigo, por favor. O furto privilegiado ele está no artigo 155,
Parágrafo 2º do Código Penal. Por que leva o nome privilegiado? Porque traz um privilégio para quem comete. Certo? Vamos nele. Peguem aí, ou se quiserem, acompanhem comigo na tela. Também pode ser. Chegamos. O 5.5 é o furto. Furto normal, subtrair passivo para outra em coisa alheia móvel, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Agora olhem o parágrafo 2º. Se o criminoso é primário, ou seja, ele não é reincidente, começa por aí, se ele é primário, e for de pequeno valor a coisa furtada, esse pequeno valor não excede um salário mínimo. É assim que a jurisprudência se consolidou. Nesses casos, sendo primário, certo? E a coisa furtada for de pequeno valor, será que eu aplico a insignificância? Não. Olha o que diz aqui. O juiz pode substituir a pena de reclusão pela detenção, é uma possibilidade. Diminuir de 1 a 2/3, é outra possibilidade. Ou aplicar somente a pena de multa. Mas vejam, nem todo pequeno valor é um valor ínfimo. Se deram conta? Isso quer dizer o seguinte, se um sujeito vai ao supermercado e decide subtrair, por exemplo, carnes nobres, cujo valor, certo? O valor ali estabelecido foi de R$ 335. Senhores, isso não é insignificante. Pela situação peculiar, pela questão, por exemplo, subjetiva. Ah, mas o mercado é melhor. Não, para carne nobre não. Então, o que acontece? Nesse caso, pode-se aplicar o furto privilegiado. Mas eu não vou gerar absolvição com o princípio da insignificância. É de pequeno valor. É de pequeno valor, mas não é insignificante. O mesmo vale aqui para a apropriação indébita, que também tem a forma privilegiada. O mesmo vale para o estelionato, que também tem essa forma privilegiada. E o mesmo vale para a receptação, que também tem essa forma privilegiada. Certo? Isso vale para os três. Belezinha? Então, cuidado, senhores, enquanto a isso. Se vier uma questão em prova dizendo que no furto privilegiado se aplica o princípio da insignificância, balela. Terão benefícios para o condenado, mas não incidirá a absolvição. Item 8. Valoração policial. Só que aqui esse 8 vai com um ponto de interrogação. Por que com um ponto de interrogação? Pelo seguinte, pessoal, o que se quer saber aqui é o seguinte, pode a polícia, no momento do flagrante, a autoridade policial aplicar o princípio da insignificância? Essa é a grande questão. Certo? Pode a autoridade policial? A resposta é depende. Depende do quê? Para a jurisprudência é uma coisa. Para a doutrina é outra. Para a jurisprudência, os nossos julgados, de forma mais precisa para o STJ, a resposta é não.
Para o STJ, a insignificância só pode ser aplicada pelo judiciário. A polícia, cabe a ela prender em flagrante, lavrar o flagrante, encaminhar para o judiciário, e o judiciário, sim, num primeiro momento adequado e oportuno, aplica o princípio da insignificância. Certo? Mas para a doutrina, e aí eu me refiro à melhor doutrina, a resposta é sim. E por que é sim? Por causa da natureza jurídica do princípio da insignificância. O que ela acarreta? O princípio da insignificância, amigos, ela acarreta uma exclusão de quê? De tipicidade. E a polícia, o delegado, por exemplo, para indiciar, para prender em flagrante, ele precisa de um fato típico. Não tem sentido aquecer a segurança pública movendo a sua máquina policial para instaurar procedimento para um indivíduo que subtraiu um clipes. Não tem sentido mover tudo isso sabendo que no judiciário o princípio da insignificância vai ser aplicado. Então, como nós estamos falando de tipicidade, que é exatamente o limite da autoridade policial, nada impede para a doutrina, então, que nesses casos se reconheça. Na prova, meus amigos, na prova, se perguntar sobre a jurisprudência, botem que não. Se perguntar sobre a doutrina, botem que sim. Se não botar nenhum dos dois, botem sempre pró-polícia se estão fazendo uma prova policial, dizendo que sim, que é possível. Certo? E agora, para terminar, para a gente passar a régua. A chamada insignificância imprópria ou criminalidade de bagatela imprópria. Bom, o que é isso? Se isso cair em prova, olha só, vocês vão se dar muito bem. Pessoal, aqui a infração penal, esse IP é de infração penal, está devidamente caracterizada. Tá ruim meu pincel. Vou começar tema novo com tinta com pincel novo. Aqui está, certo? A infração penal está devidamente caracterizada, mas a pena é desnecessária. Vejam que interessante. No princípio da insignificância própria, a infração penal não existe. O fato é atípico, não há tipicidade material. Na insignificância imprópria, o fato é típico. O fato é típico, ilícito, culpável, não prescreve, o Estado tem condições de aplicar a pena. Só que aplicar a pena aqui prejudica a função da pena, certo? Prejudica o propósito da pena. Ela vai entrar para atrapalhar. Ela é desnecessária. E, além disso, é inoportuna. Ela atrapalha. Na insignificância própria não há crime. Na insignificância imprópria há crime, mas a pena não merece aplicação porque ela vai atrapalhar, ela é inoportuna e desnecessária. Por essa razão, amigos, é importante saber o seguinte: na insignificância, provavelmente não vai haver processo. Certo? Não vai haver processo. Aqui vai haver processo. Por essa razão, tem que se analisar sempre
o caso concreto. Exemplificando, artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal. Eu já falei para vocês o que é o 155, parágrafo 2º, não é verdade? Falei para vocês que é o furto privilegiado. Réu primário, pequeno valor, a coisa furtada. Pois bem, senhores, vamos supor que o indivíduo comete esse crime. 2 anos depois, o processo rolando, vai haver a sentença, certo? Só que se descobre que passou 2 anos e não surgiu mais nenhum caso, nenhum fato relacionado a esse indivíduo. Está tudo normal, rebus sic stantibus, do jeito que está. Se percebe que se aplicar uma reprimenda a esse indivíduo, o objetivo da pena, que é ressocializar, que é trazer paz social, não vai atingir o seu objetivo. Certo? Seria uma insignificância às avessas. Então, nesse caso, o que tem que se fazer? O Estado simplesmente não pune. Vejam, não prescreveu nem nada, mas na sentença o juiz, então, aplica a chamada insignificância imprópria. E aí o que acontece? A consequência é diferente da insignificância própria. Na insignificância própria, nós vamos ter uma causa supralegal de extinção de tipicidade. Já na insignificância imprópria, que é essa, nós temos uma causa supralegal não de tipicidade, o fato é típico. Não de ilicitude, o fato é ilícito. Não de culpabilidade, o agente é culpável. Mas é uma causa supralegal de extinção de punibilidade. Ou seja, não está na lei, mas o Estado perde o interesse de punir, o ius puniendi. Certo? Por isso a sentença vem absolutória. Claro que se ficar provado no caso concreto que preenche os requisitos de uma insignificância própria, é essa que tem que prevalecer. A insignificância imprópria, ela é subsidiária. Certo? E agora, meus amigos, eu devo dizer que nós, palmas para nós, fechamos o tema de princípios básicos do direito penal. Muito obrigado por permitirem, então, que eu cumprisse meu trabalho nesse tema e já aguardo vocês no próximo vídeo, onde nós vamos começar um tema sensacional, que é a aplicação da lei penal. Vamos nos divertir muito. Aguardo vocês, um grande abraço, valeu, tchau, tchau.